Fala turma, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, mais um desafio do 14/50 do nosso projeto 50/50. Esse é o nosso primeiro desafio que está sendo liberado para todo mundo, para os públicos, as pessoas que não estão no nosso grupo do Telegram, conheçam um pouquinho do nosso projeto, tá? Se você não faz parte do grupo do Telegram, eu vou deixar aqui um link na descrição para você entrar, tá? Se você quiser, é onde nós estamos resolvendo cerca de 50 questões em 10 semanas, onde no final eu mando no começo do dia a questão e no final do dia eu libero, tá? Essa resolução em um formato de aula para a gente relembrar muito bem o conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você já se inscreva, tá? E deixe o seu like para continuar colaborando com essa produção de conteúdo. E aqui a gente vai resolver agora a questão, beleza? Para resolver a questão, eu vou primeiro ler o enunciado dela, onde o enunciado dela também se encontra aqui na descrição. Diz assim: uma rampa de acesso para deficientes físicos apresenta uma inclinação 10 graus. Então, ó, a inclinação aqui 10 graus. Em relação à horizontal, na figura a seguir, considere que os pesos da pessoa e da cadeira de rodas são 800 Newton. Então, olha o detalhe, ela tem um peso aí, né? Que tem valor de 800 newton. Lembrando que peso é diferente de massa, porque peso é a relação da massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Onde geralmente a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, tendo em vista que na maioria das vezes é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O cadeirante, ao aplicar uma força sobre as rodas, faz com que os pneus exerçam uma força sobre o piso da rampa. Então, ó, terceira lei de Newton, tá? Princípio da ação e reação. Então, quando os pneus fazem uma força de ação na rampa, a rampa responde fazendo uma força de reação na cadeira de roda, tá? E ele diz o seguinte: esta reage e empurra a cadeira para frente. Então, existe uma força entre a rampa e o pneu que empurra a cadeira para frente. Considere seno de 10 igual a 0,17 e cosseno igual a 0,98. Considere que a cadeira sobe a rampa com velocidade constante. Então, esse cara aqui está a velocidade constante. Se a velocidade é constante, esse movimento, né, ele está em movimento, tem velocidade, está em linha reta, então a gente diz que é retilíneo. E como a velocidade é constante, ela é padrão, ou seja, ela é a mesma o tempo todo, tá? Tipo assim, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então ela é igual, a gente chama isso de farda na escola ou de uniforme, por isso que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. Já já a gente vai fazer um adendo, tá? Em relação a esse movimento retilíneo e uniforme. Ele diz assim, letra A, desenhe o vetor representando a força do solo sobre o pneu, mostrado na figura. Então o que é que vai acontecer? Ó, o pneu empurra a rampa nesse sentido, a rampa reage empurrando de volta a cadeira nesse outro sentido aqui. Então, ó, a força que a rampa faz no pneu, vamos chamar assim de RP, é nesse sentido aqui. Por quê? Porque a força de ação tá para cá, ó, tá? Em cima da rampa, a rampa reage jogando nessa direção. E ele desenha as duas componentes ortogonais dessa força, uma tangente e outra perpendicular à rampa. Identifica as componentes. Então vamos lá, gente. Como a gente tem uma força peso aqui, tá? Então a força peso aqui ela aponta, nesse caso para baixo, ó, a força peso aqui. Obrigatoriamente a gente tem uma força que é perpendicular à superfície, tá? Essa força que é perpendicular à superfície, a gente dá um nome a ela, beleza? O nome que a gente dá a essa força é justamente chamado de força normal. Então essa força normal, ela é perpendicular à superfície. Ela também é conhecida como reação normal. Como a gente tem uma interação também entre o solo, né, entre o solo e o pneu, a gente também tem uma força que nós chamamos de força de atrito, tá? Então, como é que ela acontece? Bom, o pneu faz ação na rampa, a rampa responde jogando o corpo para onde? Para frente. Então, aqui, ó, a gente tem a força de atrito. Então, muito cuidado, nem sempre a força de atrito atrapalha, tá? É assim que a gente consegue andar. Então, quando a gente dá um passo, né, o que é que acontece? Quando eu empurro meu pé no chão, eu empurro o chão para trás, o chão me responde me jogando para onde? Para frente. E se você notar, essa daqui são as componentes, tá? Isso aqui é uma aulazinha sobre vetorial. O que é que acontece? Ó, você tem aqui força de atrito, tá? Você tem aqui força normal, beleza? E aí você utiliza o métodozinho do paralelogramo, tá? Para identificar a força resultante, ó, que é essa daqui. Como as duas forças são feitas da interação do pneu com a rampa, a gente chamou essa força de força da rampa em cima do pneu, tá? Então aí a gente tem essa relação da resultante. Então a gente já tem o sistema aí pronto, né,
Pra gente poder debater e trocar uma ideia sobre ele, beleza? Então a gente já desenhou as componentes, já nomeou, já verificou. Essa daqui é que é perpendicular à rampa e a outra é a que a gente chama, né, da componente tangente, tá? Que é essa força de atrito aqui, ok? Então, na letra B, né, ele pede pra gente calcular algumas coisas. Antes de a gente entrar nessa letra B, eu vou reorganizar esse sistema para ficar no bloquinho pra gente conscientizar e não ter que estar desenhando essa cadeira de roda toda vez, tá? Então vamos lá, vamos desenhar as forças. Bom, a gente tem aqui a força de atrito, tá? A gente tem aqui a força normal. E a gente tem aqui a força peso. E esse ângulo aqui, que é um ângulo de 10 graus. Ives, por que tu não vai desenhar essa força da roda sobre o pneu? Gente, porque essa força aqui é uma força resultante, tá? Essa força aqui é a soma vetorial da força de atrito mais a força normal. Então, quando eu boto as duas, é como se eu estivesse decompondo essa força, tá? Então, as forças que nós temos realmente são essas três aqui. E aí, na letra B, ele pede pra gente calcular, né? Na letra B, ele pede pra gente calcular quem são as componentes da peso, ou seja, a famosa P de X e a famosa P de Y. Olha, tem muita gente que se perde nisso por besteira, tá, gente? Eu vou ensinar uma técnicazinha pra vocês bem fácil de fazer. Repara, vamos desenhar primeiro aqui, ó. Vou até pegar o desenho e colocar aqui do lado pra você verificar. Colocar aqui o desenhozinho da força peso que a gente tem lá da letra passada, tá? Então vamos lá, ó. O desenhozinho é esse. Eu vou só pegar esse desenho e readaptar aqui, ó. Peso, né? Nesse caso aqui, a peso tá aqui assim, ó. Peso. A gente tem a normal, então a normal tá aqui assim, ó, fazendo 90 graus. E a gente tem a força de atrito, tá? Eu vou desenhar ela aqui, ela tá no eixo X. Força de atrito, tá ok? Então olha o que a gente vai verificar agora, beleza? A gente vai verificar o seguinte, ó. Como a gente tem essa relaçãozinha aqui, agora eu vou olhar só para esse desenho. Ives, qual é a ideia do P de X, do P de Y, tá? E o ângulo aqui que é 10 graus. Como é que danado eu vou saber onde é que tá esses caras? Ó, gente, aqui tá o eixo X e aqui tá o eixo Y. O plano inclinado, ele é só uma coisa que tá inclinada, então eu vou aprumar esse balaio aqui, tá? Como é que eu aprumo? Desenhei X, desenhei Y e vou desenhar as forçazinhas cada um em cima. Ó, a normal, ela tá aqui. Então ela tá no eixo Y. Então aqui, ó, tá minha força normal. Tudo bem? Minha força de atrito tá no eixo X. Então aqui tá minha força de atrito, tá? Ives, e onde é que tá a peso? A peso tá aqui inclinada, ó. Então a peso, ela tá aqui inclinada, né? Assim, ela nem tá em X, nem tá em Y. Ela tá um pouquinho assim, ó. Né? Ives, quem danado é P de X, é P de Y? Toda vez eu fico sem entender. Então vamos lá. O que é P de X e P de Y? P de X e P de Y é a projeção em X e a projeção em Y. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar uma lanterninha e botar essa lanterninha aqui. Quando eu boto a lanterninha, pensa que aqui é um cabo, tá? Um pedaço de pau, uma tábua, alguma coisa do tipo. Isso aqui vai me gerar uma sombra aqui, né? Ó, quem é que vai ser essa sombra? Essa sombra aqui vai ser a sombra de P. Nesse caso aqui é a sombra de P em que eixo? Em X. Então a gente chama de P de X, tá? Então aqui a gente tem o famoso P de X. Ives, agora se eu pegar essa lanterninha e botar a lanterninha aqui. Botei a lanterninha aqui, o que é que vai acontecer, tá? Agora essa tábua, esse pedaço de pau vai gerar uma sombrazinha aqui. Que essa sombrazinha aqui a gente vai chamar de P de Y, tá? Então agora eu já sei quem é P de X e quem é P de Y. P de X e P de Y são as sombras, ou seja, as projeções de P, que era aquele cabo de vassoura, aquela tábua, no eixo X e no eixo Y, tudo bem? Então vamos seguindo. Ives, agora toda vez eu me enrolo, de onde é que danado tá esse ângulo aqui, esse 10 e tal. Então vamos lá, vamos desenhar esse triângulo aqui um pouquinho maior, para poder você visualizar, tá? Então deixa essa coisa aqui e vamos desenhar esse triângulo um pouquinho maior, só para você ver como é que fica. Tá? Então eu vou desenhar aqui assim, ó. Então aqui tem 10 graus, tá? Aqui tá o famoso P, né? Ó, P, tá cortando aqui. E aqui tem os eixos, né? Nesse caso aqui tem o eixo, que é o eixo Y, e aqui tem o eixo, que é o eixo X, tá? Então, o que interessa a gente é descobrir quem é esse ângulozinho aqui, tá, gente? Que tá entre P e Y. Como é que eu vou descobrir isso agora? Ó, preste muita atenção.
Para a gente descobrir isso aqui, eu vou usar as relações dos triângulos, tá? Ó, você nota que aqui faz o quê? 90 graus com a superfície. Então aqui eu tenho 90, tá? E aqui eu tenho 10. Então eu já tenho um total de 100 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser quanto? 180. Caramba, se você já tem 100, falta quanto para 180? 80. Que triângulo eu tô falando? É esse triângulozinho que eu tô pintando de azul agora, tá? Beleza? Então quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é o que falta, né? Que é, ó, o 10 mais 90 mais 80 me dá 180. Então aqui é 80 graus. Mas você nota que o eixo Y aqui, ele faz o quê? Ó? 90 graus com essa superfície. Ei, então se aqui faz 90 e aqui já tem 80, para completar os 90, eu tendo 80, falta quanto? Falta justamente quanto? 10. Então esse ângulozinho aqui, ó, é 10 graus. Ah, Ives, então esse ângulo daqui, ele sai daqui e vem pra cá, né? É, rapaz, olha aí. Então agora você já sabe onde é que tá esse danado desse ângulo. Eita, então 10 graus ele tá entre P e o eixo Y, né? Então ele tá entre P e o eixo Y. Então simbora, 10 graus tá onde, ó? 10 graus tá entre P e o eixo Y. Então 10 graus tá aqui, ó. Cara, acabou agora o teu problema para saber quem é P de X e quem é P de Y. Olha como é que tu vai responder isso daqui. Ó, então vamos notar que isso daqui é uma composição, né? Eu posso desenhar assim, ó, P de Y. Tá? Eu vou pegar aqui até essa folha aqui do lado para a gente fazer esse desenho. P de Y, vem para cá. O que interessa nos vetores é a composição deles. Esse P de X eu posso pegar aqui e jogar para cá. Ó. Peguei ele aqui e joguei para cá. P de X, tá? Então tem o P de X. E a gente pode dizer que P é igual a P de X mais P de Y. Isso aqui é uma soma de vetores, tá? Inclusive, vai ser disponibilizado, né, para os nossos alunos do grupo do Telegram, uma aulazinha completa sobre essa parte de vetores, tá? Se você quer ter acesso também, entra no grupo do Telegram que você vai conseguir acessar isso daí. E o P é a resultante disso aqui, ou seja, ele sai daqui e vem para cá. Note que as orientações são as mesmas, é porque aqui é uma representação do método do paralelogramo e aqui é uma representação do método do polígono, tá? Em um a gente forma um polígono e em outro a gente forma um paralelogramo, tá? E aí onde é que está esse ângulo de 10? Ó, esse ângulo de 10 está entre 10 e P, tá aqui. Eita, Ives, agora o detalhe é saber como é que é seno, que é cosseno, né? É. Então aí, ó, só toa, tá? Seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente, tá? O que é que significa dizer? Vamos lá. Quem é a hipotenusa? É o maior lado, que é esse cara aqui. Isso aqui faz 90 graus, tá? Quem é o adjacente? É o que está coladinho. Então é o P de Y. E quem é o oposto? É esse cara aqui. Ok? Então vamos lá. Então a gente tem seno é oposto sobre hipotenusa. Então seno, nesse caso de 10, é oposto sobre hipotenusa. Quem é o oposto? P de X. E quem é a hipotenusa? P de Y. Ives, por que tu não colocou as setinhas agora, gente? A gente já conhece as orientações de P de X e P de Y. Falta descobrir o quê? O valor. Como é que eu vou descobrir esse valor? Bom, utilizando a relação de seno e cosseno. Sem falar que seno e cosseno são grandezas adimensionais, ou seja, não tem dimensão, tá? Então, a gente não coloca a setinha, a gente coloca só o valor. E se eu usar o cosseno, então cosseno de 10 é adjacente sobre hipotenusa, então vai ser P de Y sobre P. Então, gente, olha o que a gente ficou agora. Vou até escrever aqui embaixo para a gente ver. A gente ficou com seno de 10, seno igual a P de X sobre P, não foi isso? E ficou com cosseno de 10, seno igual a P de Y sobre P. Olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar agora esse cara aqui que está dividindo e passar multiplicando. Então, eu vou ficar com P vezes seno de 10, que é igual a P de X. E vou ficar com P vezes cosseno de 10, que é igual a P de Y. Caramba, Ives, toda vez eu vou ter que fazer essa relação, montar esse triângulo, aplicar o famoso soca à toa. Seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Não, cara,
Eu tenho uma técnicazinha para te ajudar, tá? Eu sempre gosto das mães e dos macetes e isso sempre me deu certo, principalmente nessas questões, para poder te ajudar, ó. Tanto P de x quanto P de y depende de quê? De P, porque eles são projeções de P, tá? Então como é que eu faço? Ó, a dificuldade é saber quem é seno e quem é cosseno. Então eu digo assim, caramba, P de x, ele tá sem o ângulo, tá vendo? Que ele não tem um ângulo, então P de x é P sem o ângulo, ou seja, seno. Enquanto P de y é P, ele tem um ângulo, então é P de y com o ângulo, ou seja, P cosseno, tá? Então isso ajuda quem tá com ângulo cosseno, quem tá sem o ângulo seno, tá? E aí ele pede pra gente calcular P de x e P de y, né, na questão, vira uma mamadinha agora pra gente, né? Então, lembrando aqui da nossa questão, ele deu esses dados aqui pra gente, ó, seno de 10, né? Então, seno de 10 é igual a 0,17 e cosseno de 10 é igual a 0,98. A gente vai usar esses dados agora, tá? Então, vamos aqui fazer essa continha. Bom, P de x é P vezes seno. Então, P de x é P vezes seno de 10, né? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro o cálculo do P de x. Bom, P é 800, né? Então, a gente vai ter P de x, que é igual a 800 vezes... Quanto é o seno, gente? 0,17. Então, eu vou puxar a calculadora aqui agora, mas eu aconselho que você faça cabeçalmente, tá? Que a gente chama de mentalmente. 800, né? Vezes 800 vezes 0,17. Isso aqui me dá 136. Então, 136 newtons, tá? Então, a gente tem 136 newtons. P de y vai ser quem? P de y é P vezes cosseno. Então, P de y é igual a P vezes cosseno de 10. Vamos lá, quem é P? P é 800. Quem é cosseno de 10? Cosseno de 10 aqui é 0,98. Então, 0,98. Então, vamos lá, de novo, 800, 0,98. Isso aí me dá 784 newtons, tá? Então, eu já tenho o valor de cada um. P de x é 136 newtons, P de y 784 newtons, beleza? Gente, se ficou dúvida em alguma parte do que eu falei até agora, já deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou ter imensa satisfação de te responder. Essa questão é uma questão bastante densa, tá? Então é importante que você entenda tudo que a gente tá falando, ok? Então, a P já foi a letra B. Na letra C, ele pede para você calcular a força de atrito no solo. Só que eu quero fazer um adendo. Eu quero fazer um adendo no seguinte. A gente fala aqui que o corpo está em movimento retilíneo e uniforme. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que agora eu vou relatar para vocês o experimento de Galileu. Ei, nem sempre precisa ter força para ter movimento. Vou te mostrar agora. O que Galileu fez nesse experimento? Ele soltou uma bolinha. Essa bolinha desce, vai acelerando, 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 acelerando. Chega numa velocidade máxima aqui, tá? Eu vou representar por essa setinha. E depois essa setinha vai diminuindo até ele chegar a uma certa altura. Então, se ele sai de uma altura H, ele chega até essa altura H. Aqui a gente está desconsiderando, tá, gente? Atrito, resistência do ar, tá sendo essas coisas tudo desconsiderado, tá? Então, a superfície é perfeitamente lisa, a bolinha também. Então, ela faz assim, ó. Tá? E aí depois e volta assim sucessivamente. Aí Galileu disse o seguinte: rapaz, se eu inclinar mais um pouquinho essa danada, hein? O que é que será que vai acontecer? Aí ele viu que a bolinha fazia e atingia justamente a mesma altura. Por quê, gente? Princípio da conservação da energia, que é baseada no princípio de Lavoisier. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas o quê? Transformada, tá? Então, olha que detalhe. Então, ele chegou nessa mesma altura H. E ele disse o seguinte: rapaz, se eu soltar essa bolinha aqui assim, eu tô vendo que toda vez ela chega na altura H. Então, ela vai fazer assim, ó. Faltou a rapaz, quando é que ela para? Rapaz, ela não para nunca não. Por quê? Porque nessa situação, ela nunca vai atingir a altura o quê? A altura H. Tá? Ives, vamos ver aqui quais são as forças? Bora. Tem uma força de atração gravitacional que a gente chama de peso. Então, a peso, ó, ela tá aqui em todos os casos, tá? Então, a gente vai analisar agora só esse terceiro caso. Nesse terceiro caso, tem a peso. Ives, também tem o quê? Tem a normal, né? Ó, a normal tá aqui em todos os casos.
Só que se você notar, a gente nem tem a bolinha, aqui nesse terceiro caso que eu analisei, a bolinha se movendo para cima, nem se movendo para baixo. Logo, qual é a conclusão que eu chego? Que a força normal e a peso o quê? Se cancelam. Ó. Me diga uma coisa, então quanto é a força resultante aqui em cima desse cara? Zero. Ei, se a força resultante é zero, o corpo não tem velocidade não? Rapaz, tem. Qual é a conclusão que a gente chega? Que ele atinge a velocidade máxima aqui, tipo assim, 10 metros por segundo. Aí ele fica 10 metros por segundo, 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 10 metros por segundo. Eita, rapaz. Então o corpo está em quê? Em movimento. Qual é o detalhe? Ele está em linha reta, então o movimento é retilíneo, tá? Além dele ser retilíneo, a velocidade é sempre 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então significa dizer o quê? Que ela é padrão, que ela é igual, que ela é o quê? Uniforme. E aí a gente tem o famoso MRU, movimento retilíneo uniforme. Então qual é a conclusão que a gente chega? Que para poder ter movimento, a gente não precisa ter força. A força, ela só é usada para iniciar o movimento. Mas para um movimento existir, não há necessidade de existir obrigatoriamente força, tá? Então foi esse adendo que eu quis fazer um pouquinho sobre o experimento de Galileu. Vamos para cima aqui da letra C agora, tá? Na letra C, ele pede para a gente qual o módulo da força de atrito que o solo deve exercer em cada pneu da cadeira para que o conjunto cadeira e a pessoa suba a rampa com velocidade constante, ou seja, MRU. Qual é o detalhe? Lembre que a cadeira de rodas possui 2 pneus, então essa força vai ser dividida entre os 2 pneus, tá? Ela vai ser dividida entre os 2 pneus, é importante se lembrar disso, ok? Então, vamos relacionar isso daqui. Vamos pegar o desenhozinho da aula passada, que é que a gente viu, ó. Aula passada não, questão passada, né? A gente viu que tem esses dados, P de X igual a 136 Newton e P de Y igual a 784 newtons. Ele quer saber qual é a força de atrito em cada roda. Gente, ó, o que é que vai acontecer para poder ter movimento retilíneo uniforme? Vai ter que acontecer da força no eixo X ser quanto? Zero. Por quê? Por conta lá do experimento de Galileu, ó. Força resultante zero. Então, o que é que vai ter que acontecer? O P de X vai ter que se cancelar com a força de atrito. Então, P de X vai ser igual a força de atrito. Eita, então a força de atrito, que é aquela força que está sendo feita pelo pneu, tem que ser 136 Newton. Ei, mas isso aqui é em uma roda ou em 2 rodas? Em 2 rodas. Então, como ele quer saber por pneu, eu vou precisar dividir esse valor aqui por 2 para poder encontrar o valor em cada pneu. 136 dividido por 2 me dá 68 newtons em cada pneu. Tá? Então é 168 newtons em cada pneu, porque quando eu juntar 68 com 68, dá 136 no total. Beleza? E aí, na outra letra, ele pede para a gente calcular, né, qual o módulo da força normal que o solo exerce para cada pneu na cadeira, tá? Então, não há movimento no eixo Y, ou seja, o corpo nem sobe nem desce. Você pode notar aqui no bloquinho, ele só anda aqui nesse sentido, né? Mas a força normal vai ter que se cancelar com P de Y. Então, a força normal é igual a P de Y. Ives, quanto é que é P de Y? Ó, 784. Então, P de Y é igual a 784 newtons. Caramba, Ives, então a normal é 784 newtons. Só que ele quer o valor em cada pneu. E aí o esquema é o mesmo. Nós temos quantos pneus? 2 pneus. Então, o conjunto de 2 pneus tem que fazer uma força normal de 784. Logo, a gente vai pegar esse valor e dividir por 2. 784 dividido por 2 me dá uma força normal em cada pneu de 392, tá? Newtons, ok? Então, a gente vai ter esse valor aí para o conjunto todinho, né? No caso, cada pneu vai ter que fazer uma força de 392 newtons, beleza? Gente, então aí, ó, essa aula, basicamente, a gente conseguiu relembrar muita coisa, né? A gente falou aqui do caso do cara na cadeira de roda.
A gente decompôs aqui a força, tá? Falando um pouquinho sobre vetores. Falamos também do experimento de Galileu. Falamos do método poligonal e utilizando aqui esses triângulos. Então, uma questão bem densa, uma questão muito interessante para você colocar no seu resumo aí para ser uma revisão, tá? Então, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Se você acha que esse conteúdo pode te ajudar de alguma forma, compartilha com os amigos, tá? Chama para fazer parte desse projeto 50-50. Nós vamos agora, atualmente, hoje, batendo mais de 100 membros nesse grupo desse Telegram, tá? Onde todos os dias nós temos questões. Então, conto demais com a colaboração de vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações e estamos juntos rumo à sua aprovação. Valeu!